Existe uma palavra mágica surgindo no mercado imobiliário: home staging. Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que está muito dentro de uma tendência que, de um tempo para cá, tem sido um grande diferencial para bons negócios imobiliários, que é o home staging. Eu diria que em outras praças, na Europa, nos Estados Unidos, essa é uma prática super consolidada e tem ajudado proprietários de imóveis, imobiliárias e outros agentes a realmente terem um ganho significativo. Mas como é uma mudança cultural de longo prazo e aonde esse passo a passo das vantagens e desafios dessa árdua tarefa de transformar um imóvel que não está ali tão bom num imóvel que realmente possa despertar o desejo do seu cliente, ainda é um lugar muito embrionário no Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a Luciana Tavarnaro. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, tudo bem. Que bom que você aceitou esse convite, né? E a Luciana, arquiteta, você, né? Sim. E me parece que você se especializou nesse lugar, no home staging. Sim. E eu tenho muitas perguntas para fazer. É um tema que eu acho que desde que eu entrei no mercado sempre foi um desafio para mim. Sim. Nós que trabalhamos com publicidade, com, vamos dizer, área principalmente estética e a beleza, né? A beleza, ela precisa estar ou nas peças publicitárias, sim, ou na forma como você conversa com as pessoas, ou num bom texto. Foi sempre um conflito para mim, né? Olhar o que a gente fazia e olhar os produtos do mercado e às vezes dizer: quem é que não está enxergando que isso não vai despertar o interesse de absolutamente ninguém? E você chegou para salvar a vida de todo mundo, é isso? Conta para nós. O home staging chegou na minha vida também a partir de uma necessidade minha, né? Eu me mudei para São Paulo e tive uma experiência de aluguel, no caso, de um imóvel muito satisfatória, assim. Eu fiquei impressionada com a maneira que o proprietário me tratou, perguntando se eu gostaria que ele tirasse a banheira ou não, porque ele ia dar uma reformada no banheiro. Eu achei interessante. E na época, em Curitiba, eu não tinha tido essa experiência, assim. E quando eu voltei para Curitiba, confirmou isso para mim, no aluguel. A princípio foi com o aluguel que eu descobri o home staging, né? Procurando imóveis para alugar e eu ficava assim, embasbacada, como que as pessoas colocavam os imóveis tão mal conservados, assim, né? Para locação, né? E eu joguei no Google, eu falei, bom, vou aproveitar minha expertise em reforma. Você já fazia reformas Eu já antes? tinha essa experiência com arquitetura de interiores e reformas, né? Falei, bom, então eu vou, isso há quase 7 anos atrás. Então eu vou reformar, vou colocar no mercado, me colocar à disposição no mercado para reformar esses imóveis para que eles aluguem mais rápido por um preço melhor. E eu vi assim como uma relação de consumo como outra qualquer e chegava a achar assim um desrespeito com o consumidor. Há 7 anos atrás, pelo menos, muita coisa no mercado já está mudando, mas como você falou, ainda é embrionário, né? E joguei no Google, reformar para alugar. E ali eu descobri o termo home staging e me apaixonei e fui fazer todos os cursos possíveis no Brasil, fora do Brasil. E é isso que eu quero fazer. Parei com arquitetura de interior para o cliente final e me coloquei à disposição do mercado, mas aí a minha experiência foi me mostrando que o cliente vendedor tinha um interesse maior, via um retorno de investimento mais rápido, mais fácil, digamos assim. Então, eu me especializei com a venda. Faria home staging para aluguel? Sim, mas para aluguel a gente ainda está muito longe. A não ser Airbnb, né? Sim, que já tem essa cultura de quase que a qualidade de um hotel, né? Que você precisa ter isso até para conseguir alugar e ter um produto competitivo com o que também está no mercado, exatamente. Né? E aí você faz para imóveis que vão ser vendidos. Para imóveis que vão ser vendidos, tanto ocupados como vazios. Aí o vazio é o pulo do gato, porque eu tenho um acervo que além da reforma, porque como que funciona? Eu faço uma visita técnica
diagnóstica. E primeiro, o imóvel ele tem que estar bem conservado. Eu não consigo encenar, não consigo decorar um imóvel com uma parede suja, com uma infiltração no banheiro, com, né? Eu preciso que ele tem que estar minimamente em condições para você fazer uma intervenção. Exatamente. E aí as reformas começaram a acontecer, porque começaram a chegar imóveis muito, muito mal conservados mesmo, né? Então, de 2 anos para cá, eu ando reformando pesado, né? A ponto de colocar um banheiro dentro de um quarto para que eu tenha uma suíte, porque a gente sabe que, pelo menos aqui em Curitiba, suíte vende, importante, né? Então, agora a coisa já tomou uma outra proporção na reforma, né? E aí eu decoro esses imóveis com um mobiliário próprio, onde eu alugo para o cliente. Então, eu crio cenas. Então os imóveis não são comprados para ficarem permanentemente naquele imóvel. Eles são locados para provocar o desejo da compra. Exatamente. Para já, através da foto, já chamar atenção no portal imobiliário, porque a gente sabe que um imóvel vazio, ele não vai causar a emoção que a gente precisa causar. E o imóvel vazio, ele sempre aparenta ser menor do que ele é. Quantas vezes o corretor não vai até com a trena, cabe a mesa, não cabe a mesa, ou o cliente volta para medir de novo para ver se o mobiliário dele cabe. Eu tô nesse mercado há 20 anos, mas eu confesso que assim, eu tenho uma frase que é polêmica, eu fico com medo de falar, mas hoje não mais, que eu falo que o decorado é o golpe baixo do mercado imobiliário. Porque não tem como, né? Você mostrar uma unidade de exposição, ninguém quer ver interruptor, ninguém quer ver o piso cerâmico, ou o revestimento, não sei o que das quantas. A pessoa quer ver o resultado final daquilo, né? Exatamente. Aquilo em termos de conforto, de bem-estar, o que aquilo vai provocar. Ela quer ser provocada por aquele ambiente. Exatamente, você matou a charada. Eu trago para o imóvel do terceiro, né? O imóvel usado, pronto, o conceito do decorado dos lançamentos. Olha só. Assim, vamos voltar um pouquinho na fita só para a gente entender essa origem, tanto do ponto de vista da resistência como da aderência. Por que o mercado... Acho que São Paulo tá mais aberto, as grandes capitais, talvez, de outros países. São Paulo eu sei que tem, porque a competição é muito maior, enfim. E as influências também são maiores. Mas por que ainda... as pessoas resistem em entender isso como um investimento que pode fazer toda a diferença? Totalmente cultural. Principalmente se eu falo que eu sou uma arquiteta, muitas vezes, mas eu não... Minha casa tá aqui improvisada, não contratei um arquiteto nem para fazer a minha casa. Para mim, eu vou contratar, né? É cultural totalmente, assim. Eu vejo que o cliente do imóvel vazio já tá mudando, mas ainda o cliente do imóvel vazio, ele tem uma mentalidade um pouco mais aberta, porque ele tem uma mentalidade mais investidora. Então, ele sabe que se ele fizer algo ali... Mas, geralmente, eles me procuram quando a coisa já tá assim, 1 ano e meio parado, 2 anos parado. Eu já fiz imóveis 9 anos parado. Nossa! E que foi vendido na primeira semana. Parece brincadeira, mas não é. Eu tenho como provar. Não, pra mim você não precisa provar, porque assim, eu tô completamente, como é que diz assim, abraçada com você nesse tipo de filosofia. Eu acho que é isso, né? Não tem outra melhor solução do que essa, entendeu? É aquilo que a gente fala, né? A pessoa vai vender o carro, ela não limpa, não passa o pretinho, ela não vai vender o carro sujo, que é um bem menor. Aí um bem que é o maior bem do brasileiro, que é o imóvel, você não vai fazer nada. O comprador que fala, não. Ou aquela assim, não, eu vou deixar tudo vaziozinho, porque daí ele escolhe. Sim, como ele imagina o que ele quer colocar. E 90% das pessoas não conseguem imaginar. Então, o home staging... nos Estados Unidos, de cada 10 imóveis, 8 passam pelo home staging antes de entrar para o mercado, né? É quase que uma prática, um procedimento... É uma indústria. Comum, né? É comum. Está dentro do roteiro de vendas. Exatamente. Passar pelo home staging. Exatamente. E pontualmente, nesse imóvel de 9 anos, o que você fez? O que tinha e o que virou? Então, esse imóvel de 9 anos, ele tinha... primeiro, muito personalizado, porque o proprietário, ele gostava muito de carrinhos, então ele tinha uma vitrine, ele quebrou uma parede, fez um escritório, era um imóvel de 4 quartos, virou 3, então ele desconfigurou a planta original e colocou uma prateleira de vidro
pro quarto e pra sala, onde ele colocava os carrinhos. Aí ele colocou uma frase em cima, assim, cada um sabe a dor e delícia de ser o que é, alguma coisa assim. Pegou uma letra de música ele e foi. gosta muito de Curitiba, ele colocou uma cobertura, tá? Ele colocou a foto do Palácio Avenida, claro, o imóvel é dele, Sim, ele sim. faz o que ele quiser, a gente não tem o conceito bonito feio. Certo. A gente tem o conceito personalizado, despersonalizado, agradar o maior número De pessoas possível. Acho que dentro de uma neutralidade, mas em alguma coisa que te captura, né? Exatamente. Então a gente reformou, porque ele tinha também infiltração, carpê, né? Carpete, quem hoje em dia... Sim, não, quase né? ninguém. Um mobiliário de laca lá, que ela estava pegada, mas completamente amarelado, né? Então eu entrei lá com a equipe, lixei piso, consertei as infiltrações, fiz uma nova pintura, tirei o carpete, reverti o quarto para ter, né, voltar ao quarto. E daí eu fiz toda essa encenação, que eu não enceno todos os ambientes, porque a gente pensa muito em custo. E qual é a diferença de um arquiteto ir lá reformar? Para a diferença de um arquiteto já especialista no homestaging, porque a gente vai ver a relação custo-benefício das coisas. Eu preciso, primeiro eu vou... esse imóvel... está avaliado em X, né? Com essas intervenções, ele vai ficar avaliado em Y. Quanto eu tenho ali de margem para eu poder trabalhar? Porque o investimento precisa retornar para o cliente, né? Isso. E vou... Até tem para você tomar uma água, fica à vontade. Obrigada. Que eu sei que a gente vai falando, vai. Eu acho que, né, o mercado, até outro dia, isso acontece ainda hoje, né? Ele tem um preço de avaliação que é quase uma convicção, né? Dentro dos parâmetros que aconteciam até pouco tempo atrás. Então, né, as empresas olham para aquele imóvel, eles qualificam o preço do metro quadrado por algumas variáveis, mas eles não conseguem entender o valor agregado que você coloca naquela metragem a partir de uma melhoria estética e de vamos dizer, valorização desse produto que normalmente os imóveis tecnicamente não apresentam. E eu acho que o mercado aí realmente precisa começar a estar preparado para quebrar esse paradigma. Porque à medida que você faz essa reforma e consegue trazer o preço do imóvel para um outro patamar, você já não está mais falando em preço de mercado. Não é por quanto você vai vender, é por quanto alguém vai comprar, né? E me parece que o que você faz, ela inverte a ordem das coisas, né? A gente busca sempre seguir esse preço de mercado. Como que eu posso te explicar? Por exemplo, o homestaging, ele traz a aceleração. O nosso principal foco é a aceleração. Quanto você não está perdendo por estar com esse imóvel parado? Se esse dinheiro estivesse sendo investido ou se você estivesse realizando um sonho seu, não sei, né? Então, vamos acelerar. A valorização, eu sempre brinco que é bônus. E ela vem. Mas ela não é o foco. Por quê? Porque a nossa mão de obra é muito cara. Quando você assiste, por exemplo, um Irmãos à Obra... Isso, eu ia citar isso aí. Né? Quando você assiste um Irmãos à Obra, lá com $20 mil, ele faz milagres e tal. E aí consegue. Para nós, não. A nossa mão de obra é cara, né? Nós somos do que você tá caros, falando? Né? Vamos supor, eu tenho um imóvel de 500 mil. Tá, e tá parado. Aí eu chamo você. Luciana, vai lá e transforma esse imóvel no sonho de consumo do meu próximo cliente. Sim, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu preciso, por exemplo, a localização permite que eu faça uma intervenção maior ou menor. O que o homestaging traz? Eu vou destacar esse imóvel da concorrência. Se você, por exemplo, pega um apartamento no JuVV de 150 metros quadrados, 2 quartos, uma suíte, uma vaga de garagem, tá? Vamos pegar algo padrão. Você joga lá no JuVV, você vai ter lá uns 80 imóveis no mesmo. Eu vou pegar esse meu cliente e vou destacar desses 80 aqui. Entende? É mais ou menos essa que é a tática. Então, quanto que a gente investe? A gente investe aproximadamente, dependendo do que eu tenha que fazer de estado de conservação ali, a gente investe entre
3%, 4%, 5%, no máximo 10% do valor do imóvel. E não é muita coisa. Não, porque isso você retorna. E por que você diz que a sua mão de obra é cara? Porque a parte de... É muito difícil você encontrar parceiros para empreitada, né? Então, a parte de mão de obra mesmo, Mas quando você está falando desses percentuais, é incluindo tudo? Tudo. Já a mão de obra? Tudo. Então, eu vou te corrigir. Tudo. Não é caro. Não é caro, porque se você conseguir valorizar esse imóvel minimamente em 7% do valor da mão de obra que você gastou, já são 2% que você jamais ganharia em qualquer outra situação. Isso. O que eu digo é que eu não consigo valorizar 20%, 30%, entende? Tá, mas consegue valorizar 5% a mais do que... E trazer liquidez ainda. Deixa eu te contar um caso real para você entender. Então, eu tinha uma casa de 40 anos no Jardim Social. Tá. A gente sabe que o Jardim Social não é um bairro muito fácil, porque... É um bairro já ali, as casas são mais antigas, as pessoas buscam mais condomínio fechado, casa de rua, né? E casas grandes, antigas. Muito grandes, antigas. Ela estava com esse imóvel parado ali, já fazia 1 ano e meio, a 1.600.000. Não vendia de jeito nenhum. Vamos colocar 1.400.000. Não vendia de jeito nenhum, me chamou. Como é que ela te achou? Uma corretora imobiliária me indicou. Ah, bacana. Porque essa jogada acontece. Quando o cliente me encontra, eu escolho uma corretora parceira, que eu acho que tem a ver com esse imóvel, e levo esse cliente, essa angariação de mão beijada para ela lá, porque 99% dos meus clientes, tanto vindo através da corretagem ou chegando até mim, eu vendo a exclusividade. Não tem essa Bacana, você é parceira dos corretores. Exatamente. Nesse mecanismo de venda. Sim, eu vou te apresentar uma pessoa especialista, competente, você vai dar exclusividade para ela. Porque quando eu explico a exclusividade, que eu nem falo mais exclusividade, eu gosto de falar para o cliente, gestão exclusiva. É a gestão que vai ser exclusiva. Outras imobiliárias, outros corretores, eles podem vir comprar o seu imóvel. Ele não vai ficar lá escondidinho. Porque o cliente acha que o exclusivo é isso. Meu Deus, só ele vai vender. Só uma pessoa tá lá escondida. Não, eu preciso pulverizar meu imóvel. Para todo mundo. Queima o imóvel. Com essa falsa noção de que eu vou vender rápido e melhor, né? Que vai ter um leilão entre eles para a coisa funcionar melhor. E a gente sabe que é um tiro no pé, né? Tiro no pé. É uma furada. Sim, e você queima teu imóvel. Sim. Isso quando algumas imobiliárias, às vezes, algumas colocam um preço, outras outro preço. A gente sabe que, né? Em alguns cantos aí existem. Mas olha, é legal você falar isso, porque é bom trazer gente que não está todo dia no mercado imobiliário, porque a gente, nas entrevistas, está sempre falando de exclusividade, né? Nas últimas que eu fiz, esse tema apareceu acho que umas 10 vezes no mínimo. E você trouxe uma pequena modificação desse termo, que é gestão exclusiva, que fica a dica para as imobiliárias, né? Exatamente. É uma forma desse cliente entender, né? Gestão exclusiva. Que para mim, como cliente, se eu ouvisse isso em vez de exclusividade, me faria enxergar o serviço que ele presta de uma outra maneira. Esse corretor que vai ter a chave do teu imóvel, o teu imóvel está encenado, está preparado. Eu vou me responsabilizar pelo seu imóvel, mas vou anunciar nos mesmos portais que todos anunciam. E se algum corretor parceiro vier, a gente também... E uma coisa também que algumas imobiliárias têm, a prática, né, que eu conheço... Quando a gestão é exclusiva, o marketing também é um pouquinho mais... Melhor. A gente tá mais dedicado àquilo. Isso eu posso falar porque assim, a gente tá aí nesse lugar hoje. Eu vou investir em filme, eu vou investir em drone, eu vou investir em foto, eu vou investir... Né, é um investimento que a imobiliária faz. Com certeza. Na frente, né? Então, se você quer uma landing page, um Instagram do seu imóvel, me dá a gestão exclusiva. E você vai ter a qualidade desse serviço. Lógico. Mas eu te interrompi. Você estava lá na casa do Jardim Social. Na casa do Jardim Social, isso. Então, uma corretora parceira me apresentou a cliente. E nós conversamos ali, fechamos negócio
E eu fui intervir, até ela brincou comigo, essa cliente, é a primeira arquiteta que eu conheço que tá preocupada em quanto eu vou gastar. Porque a cliente vinha pra mim, vamos fazer isso? Eu não precisa. Tava bem empolgada. Eu falei, não precisa. Mas você acha que tem... Não precisa. Você tem que lembrar que você não vai mais morar aqui, é outra pessoa. Não é pra tanto, não é pra Sim. tanto, né? Eu escolho ali, né, estrategicamente o que eu vou... Aonde eu vou intervir, o que eu vou fazer e tal... Fizemos, né, uma pequena reforma e daí fizemos o home staging cenográfico. Ela investiu 90 mil, voltamos o preço a 1.600.000. Ela estava querendo 1.400.000, né? Voltamos para 200 mil a menos. E não vendia. Tá. Fizemos todo esse trabalho, ela foi vendida em 48 horas por 1.600.000. Em 48 horas? 48 horas. Depois que você fez o Sim. trabalho, completou o trabalho do homestay. Meu Deus. Sim. Tá vendo? Gente, vocês têm que ouvir as coisas Sim. que estão aí, porque, cara, isso faz Claro, muita o corretor, diferença, né? ele já vai trabalhando, olha, esse imóvel está sendo reformado, olha, esse imóvel está sendo Sim. preparado. E a hora que o cliente chega e vê e Encontra entra, esse ambiente, né? ele fala, não, eu Que só quero recebe. já, porque alguém vai vir na minha frente aqui e vai... Sim, você cria o que a gente chama o tempo todo desse sentimento de urgência, né? Exatamente. É o senso de oportunidade, de puxa, se eu não comprar, Exatamente. alguém vai comprar. E é real, não é uma invenção. Já que o imóvel tá tão bom, do mesmo jeito que ele foi impactado positivamente, quem tiver no segundo lugar da fila vai olhar... E eu não deixo falar mal de imóvel, assim. Como assim? Quando chega no meu imóvel, que eu tô preparando, alguns corretores, Luciana, esse é muito difícil de vender porque a garagem é presa. Esse é muito difícil de vender porque é uma casa muito antiga no Jardim Social. Não tem. Eu brinco que é como casamento, que toda panela, né? Como que era aquele ditado? Toda panela tem a sua tampa. E eu aprendi, pelo menos através da minha experiência, que todo imóvel tem o seu dono. Esperando. E assim, é preparação, preço e corretagem de qualidade. Ponto. Sim. Uma coisa não vive sem a outra. Eu não consigo ter um imóvel maravilhoso com um preço absurdo, não vai vender. Eu não consigo ter um imóvel ruim, mesmo em preço de mercado. Eu não consigo ter um bom imóvel encenado num bom preço, numa corretagem que não vá ser de qualidade, que não vá atender bem os clientes compradores, por exemplo, entende? Então é um tripé. É o home staging, o preço de mercado e a corretagem de qualidade. Então esse cliente saiu super feliz, porque ele lucrou, né? Ele lucrou, na verdade. Porque ele investiu 90 e vendeu por 200 mil a mais, porque ele estava querendo 1.400, ninguém queria. Ele vendeu por 110 mil a mais, que ele investiu 90, era 1.400, né? Só pra... Exatamente. E aí, assim, você tá falando... Eu tenho o depoimento dela. Ai, massa! Falando pra mim, assim, vou digitar, porque a gente sempre trocava áudio, né? Eu vou digitar, porque eu tô chorando, eu não consigo... Eu tenho isso, Sim, não consigo falar. Eu não consigo falar. Porque eu tô emocionada. Porque eu tô muito emocionada. Você viabilizou um negócio que tava quase impossível, né? Que massa! É muito e aí legal. Você tá usando um termo que eu tô prestando atenção aqui, que é encenar, né? Criar esse cenário. Isso. Como é que isso funciona? Esses móveis estão aonde? Você tem um galpão escondido, onde todos os móveis estão ali, você vai escolhendo? Então... Ou não? Ou são fornecedores? Como é que funciona que bom que a gente chegou aí, porque é algo bem interessante. Eu sigo mais a linha europeia, porque como que funciona a linha americana? Nos Estados Unidos existem galpões enormes com mobiliário, que o profissional vai lá e fala, eu quero esse sofá, eu quero essa cadeira, eu quero esse quadro, e o caminhãozinho para lá, e você monta e tal. Olha aí, A Europa, muito em virtude da logística das coisas e tal, nós temos o mobiliário de papelão. Então, o meu sofazinho é de papelão. Você tá brincando? O meu rack é de papelão. A minha cama eu faço com bases plásticas e colchão de ar. E eu coloco assim, plaquinhas. O aspecto das coisas visualmente impacta da mesma forma. Mas a pessoa enxerga que é papelão. Enxerga. Mas ela não enxerga que é papelão porque eu coloco uma capa, geralmente ou de linhão, eu coloco uma capa bonita ali e coloco uma plaquinha, proibido sentar. Tá.
Mas ela tem noção do volume. Ela tem noção do volume. Da ocupação. Do layout. Sim. Exatamente. Uau, papelão. Exatamente. Tenho esse trabalho que barateia bastante, né, o serviço, e tenho também móveis reais. Hoje eu tenho um parceiro, eu consigo também mobiliar. Porque pro imóvel do alto padrão, talvez eu não consiga fazer essa encenação com esse mobiliário, assim. É um cliente que aí eu consigo fazer com o mobiliário real. Sim, eu tenho para trazer mais autenticidade, um pouco mais. Mas super funciona. Olha, essa casa... Veja, uma casa no Jardim Social, 1.600.000, fiz com papelão. Tô fazendo uma agora no Vista Alegre, também. 1.700.000 e alguma coisa, também. Com os móveis de papelão. Com os móveis de papelão. E esses móveis são seus ou você... São meus. São seus. Você mandou fazer. Mandei fazer. Olha, ai, que curiosidade, queria ver, né? Que pena, a gente podia estar mostrando aqui, né? Essa situação. Mandei fazer, E aí, quando você fala nesse investimento, vamos pegar ali a Casa do Jardim Social, né? Que foi esse aporte de 90 mil. Isso diz mais respeito às grandes reformas e, claro, a tua consultoria. O que é custoso? O que sai, vamos dizer, né? O investimento, ele está apoiado em que lugares aí dessas reformas? Ela investiu 90 mil no geral, né? Então, tudo começa com uma consultoria minha, que é uma visita ali, que eu faço. Nessa visita, eu já vou ali escolher, denominar, fazer um diagnóstico. Entrego para o cliente o meu diagnóstico já com todos os orçamentos do que eu acho que, né, do que eu estou aconselhando a fazer. Então, ele já recebe isso. Ele fecha e a gente vai para essa reforma, e da reforma a gente vai para o homestaging. O homestaging, desse percentual aí de 5, 6, 10% do valor. Não, olha, raramente chega a 10% do valor do imóvel, tá? Tá sempre ali permeando 5, 6, 7% dos imóveis que precisam. Digamos assim que eu tenho um imóvel que eu não preciso de reforma nenhuma. É só o homestaging. Ele tá na faixa de 1,5% a 2% do valor do imóvel. Olha aí, super possível, né? E assim, e como a gente falou, né? É algo novo. Aqui em Curitiba, além de você, tem mais alguém que está completamente comprometido com essa causa, vamos dizer assim? 100% dedicado ao mercado imobiliário e há tanto tempo, a gente não tem. A gente tem uma ou outra profissional, mas que elas têm outras atividades, também, assim, sabe? Exclusivamente com o homestaging, você é uma das pioneiras e está aí com praticamente tantos casos de sucesso. Porque eu só me dedico ao homestaging, então eu tenho o tempo total. E quem é que já está abrindo a cabeça para isso, Luciana? Quem é que está chegando, entendendo que isso realmente é fundamental, né? Não é nenhuma opção, às vezes é fundamental. Sem isso você não vende. Nomes de imobiliárias ou... acho que mais o perfil desse cliente ou o perfil dessa imobiliária, né? Ou o perfil dessa imobiliária, né? Olha, assim, geralmente são imobiliárias menores com, se não... pessoas mais jovens, já a segunda geração. Você está falando uma sílaba depois da outra, numa velocidade um pouco menor. Geralmente são os filhos dos grandes imobiliaristas que já estão renovando os negócios de família. Entendi. Esse é um perfil que aparece bem, né? E assim, agora, semana passada, uma grande imobiliária me procurou, mas para um outro perfil de homestaging que eu acabei de fazer, que é o decorado para o médio padrão. Então, ao invés de investir num decorado 100% real, olha, que é um bacana. Investimento muito grande, ele faz um investimento menor com o mesmo impacto visual através do homestaging. Então daí eu fecho lá um contrato de 1 ano e ele tem o decorado nesse formato. Nossa, então a gente vai ter que trocar cartões, porque depois dessa entrevista já vou ter uns 5 para te indicar, no sentido de que às vezes a gente, como agência, nossa proposta muitas vezes, olha, principalmente em imóveis que estão agonizando, e às vezes acontece,
por vários motivos, ou porque o preço está fora, ou porque a localização esbarrou, ou porque a pesquisa de mercado, né, bateu na trave, tudo pode acontecer. Mas a gente sempre fica nessa, né? Entre a solução de um decorado e não. E você está propondo alguma coisa no meio do caminho, né? No meio do caminho que faz toda a diferença. Então agora eu tô com um orçamento numa grande imobiliária. Nossa, e a gente está definindo, porque foi para São Paulo, tem a ver com o pessoal lá, e agora a gente está definindo para fazermos o decorado. Dentro dessa ótica do homestaging. Exatamente. Que legal. Apartamentos de 400, 500, 600, 700 mil. A gente tá falando nessa ordem aí, sabe? E eu acho que é um mercado que assim, se comporta bem, né? Com essa estratégia. Sim. O cliente se sente lisonjeado. Nossa, preparou para mim, cuidou. E outra, diminui grandemente o número de objeções, falando agora dos prontos, né? Porque ele vai negociar o quê? Tá pintado, tá funcionando, né? O piso foi trocado. Tá praticamente pronto, né? É esse conceito plug and play, né? Que os novos já vêm, principalmente os estúdios e tudo mais. Mas você transporta essa facilidade para um imóvel mais antigo, que talvez não tivesse. Primeira coisa, né? Você olha as tomadas, você já não consegue colocar nada, né? Porque aquelas tomadas de pino vertical, horizontal ali. Não, e a sensação, né? E é um cliente que a maioria desses clientes, eles não gostam de reforma. Não gostam de reforma, tem medo de reformar, já vai estar investindo para comprar, ainda vai ter que reformar, você entende? É diferente do cliente luxo, digamos assim, que eu trabalhei uma parte da minha carreira com esse cliente, que é assim, Luciana, reforma, enquanto eu vou para Miami fazer um enxoval. Depois você só me apresenta a nota fiscal e a foto. Eu na volta vou passar um tempo lá e tal, às vezes tem apartamento, vai ficar, na volta já entro... Sabe? Que ele tem como sair. A gente sabe que reforma... dor de cabeça, incomoda. Então... Mas que o resultado é sempre muito bom, né? Tem um ganho absurdo. Mas os clientes fogem. Então, essa cobertura que ficou 9 anos parada, ninguém queria reformar. É que tem que gostar um pouco de encrenca, né, Luciana? Você falou que você adora reforma, né? Porque a experiência O que aconteceu na tua vida pra você achar que isso podia ser gostoso fazer? Eu tinha medo no começo, assim, eu ficava meio... Mas aí eu fui encontrando bons profissionais, a experiência vai trazendo segurança pra gente. O homestaging também, os primeiros que eu fiz, o cliente coloca tanta expectativa, ai meu Deus, será que vai vender? Porque ele coloca... Eu sei que não é só um trabalho meu, mas no comecinho lá, né? Ainda mais algo super novo. Só que vende com garagem presa, vende com garagem torta, vende casa com 40 anos, vende... Você entende? E por que você acha que essa cultura ainda é tão difícil de entrar na cabeça das pessoas? Qual é a resistência? O que pega? Eu acho que é o receio de investir na frente. Eu acho que é cultural mesmo, não tem outra história. Porque, por exemplo, essa cliente da Vista Alegre, ela mora em Londres. Então, ela está acompanhando tudo por fora. Ela sabe o que está acontecendo lá também, né? Então, ela não posso vender minha casa assim. Aí, ela jogou, né, na internet, me achou. E a gente... Então, essa cliente da Vista Alegre, tanto a do Jardim Social... Não, a do Jardim Social estava anunciada. A cliente da Vista Alegre, antes de anunciar, ela já veio... Ela não esperou sentir, encalhar, ela se antecipou. Empacar. Ela falou, pai, vou fazer isso. Exatamente. E assim, e pra gente ir amarrando um pouco, quais são os itens o que pega mais pra quem tá entrando no imóvel, na tua visão? Você que tá nos bastidores, né? Que tá ali, quando a gente era as meninas, né? Vamos falar aí, a gente brincava de casinha, né? Colocava aqui ali. Você tá ali, de alguma forma, brincando de casinha no sentido de trazer esse equilíbrio, esse gostoso, essa sensação. O que, na tua opinião, pega mais para as pessoas? Aonde que elas são impactadas? Como eu trabalho muito imóvel antigo, geralmente é o que mais me procura. Ela entrar num imóvel antigo minimamente atualizado, encenado no contemporâneo da coisa. Ela conseguir enxergar o novo, o moderno, no antigo. Olha, que Entende? É muito Europa, né? Você pega aquelas construções de 1.500, 1.400, você entra num apartamento ali. Nossa.
Então é isso brilha os olhos, assim, sabe? E a encenação, os ambientes principais, sala de estar, jantar, cozinha, suíte, banheiros, e aí assim, um quarto de solteiro, também eu faço. Se tem área gourmet, faço área gourmet. Se tem uma varanda, até piquenique eu já montei em jardim. Olha só, para trazer, né, essas lembranças afetivas, né? Sim, as memórias afetivas também. Então, a modernidade, a memória afetiva. O homestaging propicia com que o cliente sonhe. É aquilo que a gente conversou lá no começo. É trazer o decorado das construtoras para o imóvel de terceiro, mas talvez com um pouquinho mais de memória afetiva. Isso que você falou é importante, de afetividade. É muito poderoso, né? Tem um poder sobre nós. Eu coloco suco, eu coloco bolo, eu coloco, entende? Às vezes uma taça de vinho, a gente faz. Sim, toda essa... Claro, sempre pensando em quem é o público-alvo para esse imóvel, né? Então eu preciso entender qual o público que compraria, né, esse imóvel, né? Para poder também ter uma linha para isso, né? Sim. Luciana, é uma pena que nós vamos ter que ir encerrando essa conversa. Tem tanta coisa, né? Porque realmente é muito novo, né? Mas ao mesmo tempo muito antigo. Porque para nós do mercado imobiliário, imagina, a gente está falando de bem-estar, de beleza, de equilíbrio, de boa distribuição dos ambientes, da usabilidade desses ambientes. E você está trazendo tudo isso para um contexto que está em negociação. Como é que você enxerga para a gente, né, o futuro dessa tua área? O que você acha que vai acontecer aí nos próximos anos a partir desse novo conceito, né, dentro do mercado imobiliário? Olha, eu acredito que outras profissionais também vão surgir, vão se dedicar com exclusividade, que tudo vai crescer, né, nesse sentido. Mas você sabe que eu acredito também, porque eu já vivi isso também, que as imobiliárias talvez, não na reforma, mas no homestaging em si, invistam para esse cliente, porque isso já acontece lá fora. A imobiliária, não necessariamente o proprietário. Porque o que a imobiliária hoje oferece a mais para o cliente? O quê? Sim, né? Como é que ela se diferencia como ela das se outras imobiliárias da concorrência? Fotos, todos, né? Oferecem vídeo também, pode oferecer, drone também pode oferecer. Que mais? Um departamento jurídico, tradição. E o que mais? Gozado, eu falei exatamente isso na entrevista anterior, que é justamente isso, né? Tá muito difícil, porque a maioria são empresas idôneas, tem uma credibilidade, tem um nome no mercado. Mas quando ela fala assim, né? Todas têm um atendimento personalizado, mas você que quer deixar o imóvel num lugar, você fala assim, mas por que eu deixaria na A e não na B, se é tudo muito parecido, exatamente. Né? E aí que você entra, né? Ou para começar uma consultoria, não vamos começar ainda com homestaging, mas vamos começar então com uma consultoria. Olha, eu tenho uma parceira, uma consultoria para o seu imóvel, sabe? Alguma coisa ligada ao homestaging eu acho que vai acontecer. Lá fora já existe sim imobiliária que o cenográfico, o imóvel vazio, a imobiliária oferece. Investe. É um serviço que a imobiliária oferece. E para você, Luciana, qual que é o grande barato da coisa? O barato do negócio? Por que você... Imobiliárias, fiquem atentas, porque eu sonho várias coisas, né? Às vezes eu imagino, não, vou ter minha própria imobiliária só do imóvel vazio e eu vou oferecer isso pro meu cliente. Sim, porque você tá vendo, né, as coisas porque acontecerem. Eu tô vendo as necessidades, deve dar uma coceira aí, né? Mas penso também que é muito cada macaco no seu galho, sim, né? A gente como pro corretor não é também trabalho do corretor ir lá correndo, tirar tudo, guarda tudo, limpa, né? Não é. Sim, né? Ele tá em outro prática, lugar, né? E que as corretoras ficam lá tendo que... Não é o papel, né? Da corretora. Ou o próprio fotógrafo, né? Chega... às vezes algum fotógrafo me manda, olha isso aqui, tem que arrumar a casa do cliente, a gente falando aqui do imóvel. O fotógrafo tá incomodado, né? Fala, meu Deus, eu não vou fotografar isso.
né? A casa do cliente, porque tem essa mentalidade do imóvel com morador, né? Que muitos clientes ainda não têm. Ou também organiza de um jeito, põe as caixinhas lá em cima do armário. Sim, sim. Você não, as entra fotos, no quarto, a gente que você tá na vai olhar? As publicidade... caixinhas em cima do armário. Tem coisas sofríveis e assim, né? A hora que você chega no banheiro e na cozinha, aí você quer realmente se atirar da ponte estaiada ali da Avenida das Torres. Mas eu acho assim, que a princípio ainda é a imobiliária me apresentar para esse cliente. Eu acho que o começo é esse, entende? Sim. Porque a gente sabe que existem profissionais que nunca ouviram falar, né? Quando eu comecei, se você vai numa sala cheia de corretores. Quando eu comecei, alguém sabe o que é o home staging? Talvez um. Isso, hoje todo mundo sabe. Não? 50%. Tá, já é um avanço. Já Metade. não podemos ficar tristes. Metade, Aham. né? Metade. Ainda a gente tem... para mim, crescer, né? Cada vez mais. Eu tenho, sim, um depósito onde eu guardo ali... Suas peças. As minhas peças, né? Então... Tem um depósito maior ainda. Hoje meu frete é terceirizado, eu quero ter o meu caminhão. Olha aí, temos aí uma visão, né, de empreendedora que está expandindo, né? Ganhando aí mais graus, né? 360. Sim. Olha, Luciana, eu te agradeço. Eu que agradeço. Você, né, foi meio de supetão. A gente tá se conhecendo hoje. Então, eu tô achando ótimo, porque a gente podia estar almoçando juntas. Sim. Mas estamos aqui no NunaCast conversando sobre isso. E é um tema gostoso, sabe? Eu acho que a gente, quando trata aí dessas transformações, né, da possibilidade de você... É um pouco de mágica, né? É uma alquimia, né? Sim. Você olha algo e aí, com algum trabalho, com esse olhar subjetivo, você consegue trazer para concretude de imóvel esse novo resultado. Eu acho que só isso... Eu tô entusiasmada aqui, entendeu? Tô louca pra ter um imóvel, pra te chamar pra fazer um... Mas é muito legal. E eu acho que essas ideias que estão aí mais dentro de um lugar que não é tão cartesiano, né? Mas que ao mesmo tempo resultam em números reais. Sim. Elas estão invadindo o mercado e precisa, né? O mercado precisa dessas ideias. Sim. E de pessoas como você que tem a coragem de se empoeirar, né? De ficar no meio daquela obra e... Como a foto profissional. Antigamente, a foto profissional era o destaque, né? Sim. Hoje a foto profissional... Inadmissível você anunciar sem foto profissional, né? Sim, sim. Então, eu acredito que com o home staging a gente vai chegar um dia, eu torço por isso, que um imóvel jamais vai entrar no mercado sem ser preparado. Isso, até porque nós estamos em tempos de Instagram, né? Exatamente. E ninguém fotografa coisa feia. Me diz onde é que a gente te acha, pra gente ir fechando, mas se a gente quiser, né, falar com você, saber da tua consultoria, como é que faz? Tá. Pode me encontrar pelo Instagram, que é @metrostaging, só que metro com 2 T's, né? Tá. E se jogar lá Luciana Tavernaro no Google, ou Metro Staging no Google, acaba encontrando meu site, acaba me achando fácil. Bacana. Luciana, te agradeço de coração. Que bom que você está aqui para essa conversa. Poder falar do home staging é sempre muito gostoso, muito bom. Legal. E a você que me assistiu, né? Se foi mais um episódio do NunaCast, sempre agradecendo os nossos patrocinadores: Imobiliária 2000, SZL Imóveis, a Polar Seminário, Alô Imóveis e a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná. Espero que você tenha gostado desse episódio como eu gostei e a gente se vê no próximo programa.